Oi, oi, Nação Queen, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Espero muito que sim. Meu nome é Cami, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu, do seu, do nosso canal Lady Queen TV. O maior reality show do país, na sua 25ª edição, não ter uma participante trans em 2025 é algo muito complicado. E eu vou explicar para vocês alguns pontos do porquê. O BBB, para quem não sabe, ele iniciou em 2002, né? Tanto que no primeiro ano teve 2 edições, no começo e no fim do ano. Por isso que ficou sempre dando certo os números. Então começou em 2002, teve o 1 e o 2, a partir do 3, 2003 veio o 3 e ficou. Mas o que isso impacta? A gente já teve lá atrás a participante Ariadna. Ela, inclusive, só foi revelar que era trans quando saiu do programa, justamente porque ela tinha medo, até porque a gente sabe que era outra época, que era outro cenário, que era outra realidade. Então a gente, assim, sabe, imagina um pouco das coisas que ela passou em relação a medo, a receios, enfim. O que acontece? Depois dela, em 2022, a gente teve a Lin, né? Eu vou trazer um vídeo sobre cada uma delas de forma separada para que a gente consiga ter uma visão de como que as coisas se orquestraram dentro da participação delas, né? Mas a gente pode notar também que, por exemplo, a Lin esteve dentro do programa, a gente teve ali um respiro de esperança de que nas próximas edições garotas trans fossem ocupar essa cadeira, esse legado, enfim. Mas isso não aconteceu, né? No 23, no 24 e agora no 25 a gente não tem dentro do elenco nenhuma pessoa trans. E como isso impacta diretamente com a nossa vida enquanto pessoas trans, estou falando agora diretamente para você, pessoas trans. A gente precisa ocupar lugares, né? Esse canal não é para ser um canal de 100% militância. A gente vai ter que ser um canal de opinião. Vou vir aqui sempre trazer a minha opinião sobre os fatos, o que aconteceu, não sei o que, pau quebrando, não. Mas isso é algo que me pega muito. Por quê? Quando a gente olha o contexto do país e a transfobia estrutural que a gente tem, a gente consegue ver que essa transfobia está até mesmo dentro dessa nuance tão forte que é a escolha. Quando a gente fala de transfobia estrutural, a gente vê que está nos pequenos detalhes, sabe? Talvez por um medo de perder público, ou talvez por um medo de não aceitação do público, ou talvez por algum desses receios, a gente não teve esses candidatos. Mas, por exemplo, a participação da Lin não foi uma participação ruim para o programa, foi uma participação boa. É porque ele e o campeão já tinham interagido aqui fora em novelas e seriados juntos. Então, assim, a gente precisa entender que a não ter corpos trans e vivências trans, pessoas trans lá dentro. Quando a Lina estava lá, a gente teve uma discussão maravilhosa. Não maravilhosa no sentido de nossa, que discussão, nossa, uou, discussão, não. Mas maravilhosa no sentido de conseguir trazer para o mainstream, conseguir trazer para o foco questões que a gente passa no dia a dia enquanto pessoas trans e ela passava lá dentro. Pronomes errados, transfobia velada, a importância do nome social, a importância de respeito no dia a dia em relação às particularidades de cada um. Pessoas trans têm suas particularidades, assim como as pessoas cis têm as delas, cada um tem a sua, mas as pessoas trans elas têm as particularidades e as coisas que precisam ser respeitadas, e foi muito importante a gente conseguir debater isso dentro da casa, olhando para um olhar de dentro. Foi muito legal a gente conseguir ter esse debate ao vivo na televisão brasileira, sabe? E muitas vezes a gente viu ela se posicionando, até mesmo tem posicionamentos dela no ao vivo, que foram muito importantes. E são posicionamentos que, se a gente não trouxer para o nosso dia a dia, de alguma forma, a gente não vai ter. Mas são discussões que a gente, enquanto pessoas trans, nós evitamos de fazer, né? Com medo de serem taxados de ai, militante, mimimi, nananana. E as pessoas cis, hétero, pessoas que não se encaixam na categoria de trans não binárias, elas não tocam nesses assuntos, porque é um assunto que para elas estão na zona de conforto, tá tudo bem. Então, quando a gente leva isso para um holofote do Big Brother, um holofote de uma televisão aberta, pro horário nobre, o maior reality show do programa,
a maior audiência de programa brasileiro, a gente coloca todos os olhos do Brasil, de certa forma, lá dentro, seja na televisão, seja em rede social, porque o Big Brother movimenta também as redes sociais, tanto que a gente está aqui em outro canal, a gente está aqui no YouTube falando de Big Brother, falando do BBB, então a gente precisa ter essa visão de até quando a gente não tem esses gatilhos, esses insights vai nos prejudicar. E aí a gente precisa também dessa presença lá pela questão de a gente ter representatividade. A gente precisa de representatividade. Então, o que eu estou trazendo para vocês a gente precisa que as pessoas trans estejam ocupando esses lugares. A gente precisa que as pessoas trans estejam lá para que a gente consiga mostrar ao povo brasileiro que a gente existe e que a gente pode estar em qualquer lugar, que é normal ter uma pessoa trans na sala da sua casa todos os dias, para que futuramente, se a pessoa tiver algum filho trans, algum parente trans, ela consiga normalizar essa situação. E é essa a importância que a gente precisa bater na tecla. Não é porque a gente quer, nossa, a gente precisa que as trans estejam lá por engajamento. Não é por engajamento, é por resistência. Quando a gente fala de resistir, é existir também. Para mim, resistir, eu preciso existir. E para que eu exista, eu preciso de espaço. Seja na mídia, seja dentro da TV aberta, eu preciso de espaço. E não ter uma pessoa trans lá dentro é algo muito perigoso pra gente, porque a gente fica sem existir por mais um bom tempo, sabe? Então depois que a Aline saiu, o legado dela ficou, o legado da Ariadna ficou, mas abafou, sabe? Não que eles tenham obrigado de colocar cotas de todas as pessoas, não é isso. Mas a gente, enquanto pessoas trans, perdemos uma oportunidade de ocupar espaço. E eles, consequentemente, perderam a oportunidade de dar o espaço pra gente, sabe? Porque, falando em números, para eles o engajamento seria bacana, mas falando em uma questão social também, uma responsabilidade social que a emissora tem, carrega. Então a gente precisa ocupar esses espaços, tá? Então, vamos assistir Big Brother. Eu vou assistir, porque eu quero trazer alguns posicionamentos, porque eu não acho que vai ficar isento de coisa errada, porque o mundo perfeito não existe, né? Os outros Big Brothers não tivemos aí essas questões. A Fazenda eu assisti, não quis trazer para comentar para vocês, assisti há 3 dias e cansei, né? Então não achei interessante, ninguém comentava. Então eu estou trazendo até então um ponto importante. Se tiver alguma polêmica, alguma coisa que a gente traga, até porque esse canal é um canal de opinião, e eu vou trazer, vou dar minha opinião sobre, vou falar como que isso impacta na nossa vida enquanto sociedade, né? Eu, enquanto uma pessoa da área das ciências sociais, eu tenho que trazer essa informação para vocês, impactado no como isso impacta na sociedade, como que isso impacta na geração de renda, na geração de emprego, na geração de oportunidades, na geração de pessoas enquanto sociedade, na geração de cidadãos, tá? Então, reflitam, vamos ver quem é a pessoa, e principalmente vocês, nós, todas, todos, enquanto pessoas trans, vamos olhar bem para quem a gente vai engajar na nossa torcida, se é que vocês vão ter torcida por alguém, né? Porque a gente precisa olhar muito o background da pessoa, né? Óbvio que todo mundo pode evoluir, pode mudar e afins, mas a gente tem que olhar muito o histórico da pessoa e ver se nenhum dos nossos já foi ferido de alguma forma por essa pessoa no ano passado, algum posicionamento, alguma fala, alguma coisa, tá? Estejam com consciência, vamos junto para o BBB 25 e em paralelo com o mês da visibilidade trans aqui no canal, tá? Então vai ser até meio que uma homenagem que eu vou trazer para a Ariadna e para a Linda Quebrada em forma de vídeo, aproveitando aí o assunto fomentando no BBB, porque eu já vi algumas páginas de pessoas trans comentando sobre isso, e a gente vai ter esse vínculo mais direto no Instagram, tá? Então eu vou postando nas caixinhas de perguntas, interajam, tá? @LadyQueenTV. Vão lá, engajem, que a gente vai conseguir atingir um público muito maior. Muito obrigado. Me acompanhe também no TikTok, porque a gente vai, inclusive meu TikTok pessoal e profissional, e Instagram e tal, vou fazer uma collab, me sigam nos dois, se vocês conseguirem entender, que eu vou trazer alguns pontos também sobre o meio da visibilidade trans,
dentro do Insta, tá? Um beijão pra vocês. Até mais. Tchau!